Olá pessoal, eu preparei um arquivo aqui, um exercício no Excel, de forma que a gente possa observar um pouco de como a distribuição binomial pode se aproximar de uma distribuição normal. Bom, o problema é esse. O fabricante produz controladores usados em aplicações no motor de automóveis. Pressupõe-se que a fração de itens defeituosos na população seja de 1%. Periodicamente é retirada uma amostra aleatória, onde é contabilizado o número de itens defeituosos. Em que condições de comportamento esperado da proporção amostral se assemelha à distribuição normal? Bom, para simular aqui o comportamento da proporção amostral, eu designei uma célula para o registro da proporção de itens defeituosos na população, 0,011%. E na célula de baixo, na célula B4, eu estou aqui registrando, a princípio, que vai retirar amostras de tamanho 100. Nosso tamanho amostral sendo 100. Logo abaixo, preparei duas colunas. Primeira, vamos registrar o número de itens defeituosos que poderiam ser encontrados na amostra de tamanho N. E à direita, a probabilidade de isto ocorrer. Bom, nós podemos utilizar o Excel para calcular essa probabilidade mediante o uso de uma função estatística dist binomial. Bom, como é que eu acesso essa função? Bem simples. Digito dist, aparecem as opções e eu já seleciono, dando duplo clique em dist.binomial. Essa função retorna a probabilidade de distribuição binomial do termo individual. Vamos ver. Bom, eu tenho aqui então um conjunto pequeno de argumentos que devem ser passados à função. O primeiro argumento que está em negativo, está em negrito, se refere ao número de itens defeituosos que eu poderia encontrar na amostra, a princípio a amostra de tamanho 100. Eu vou localizar a célula onde à esquerda eu tenho registrado, a princípio, o valor 0. Eu vou calcular a probabilidade de não encontrar nenhum item defeituoso. Vou digitar aqui o endereço da célula à esquerda, que é a célula A7. Ponto e vírgula. A próxima informação, o próximo argumento, o número de tentativas, que corresponde ao tamanho da amostra. O tamanho da amostra está na célula B4, começando com o tamanho de amostra 100, depois a gente altera esse valor. Eu vou fixar esse valor teclando F4. Com ponto e vírgula, vamos ao próximo argumento, probabilidade. É a probabilidade de acordo com o comportamento populacional, encontrar itens defeituosos. Essa probabilidade corresponde a 1%. Vou fixar o endereço dessa célula também, teclando F4. E por último, temos o argumento. Informamos verdadeiro ou falso. Quando queremos calcular a probabilidade de valores individuais na distribuição binomial, selecionamos a opção falso. Fechando parênteses. Temos aqui a probabilidade de 37%, 36,6%, como a probabilidade de, retirando uma amostra aleatória de tamanho 100, não encontrarmos nenhum item defeituoso. Podemos arrastar essa fórmula. Encontramos agora a probabilidade de, nessa amostra, encontrarmos um item defeituoso. Arrastando mais uma vez,
a probabilidade de encontrarmos dois itens defeituosos. Então, observem que mesmo que a proporção na população seja de um item defeituoso em cada 100, ao retirarmos amostras de tamanho 100, podemos ter uma probabilidade significativa de encontrarmos dois itens defeituosos nessa amostra de tamanho 100. Bom, vamos arrastar esta fórmula por mais algumas linhas, pelo menos até o registro de 20 itens defeituosos. Se agora eu selecionar todos esses valores de probabilidade e procurar a construção de um gráfico de colunas 2D, eu vou ter este perfil da distribuição binomial. Um perfil assimétrico com uma curva descendente mais suave à direita. Vamos observar agora o que ocorreria se, nas mesmas condições, eu retirasse amostras maiores. Ao invés de amostra de tamanho 100, eu retirasse amostra de tamanho 200. Se eu retirasse amostras de tamanho 300. Tamanho 400. De tamanho 500. E vamos chegar a amostra de tamanho 1000. Observem como a curva amostral para essa distribuição, que é binomial, se assemelha cada vez mais a uma curva simétrica, uma curva de sino, que pode se aproximar da curva de distribuição normal. Então é isso que os autores estatísticos dizem. Quando eu aumento o tamanho amostral, a distribuição binomial cada vez mais se aproxima de um comportamento de simetria e vai se aproximando da distribuição normal. Esse comportamento de simetria, ele ocorre cada vez mais também se eu tiver populações com proporções próximas de 50%, ou 0,5. Então, eu vou apagar esse gráfico. E agora eu vou partir de uma outra situação, onde a proporção na população fosse de 0,5. Eu vou buscar alguns valores maiores. Vamos levar a contagem até 100 itens defeituosos. Vamos trabalhar com uma população, um tamanho amostral inicialmente igual a 100. Vamos voltar ao valor 100. Vamos fazer um gráfico dessa região onde encontramos algumas proporções amostrais. Então aqui já saímos do zero, encontramos proporções amostrais 0, 0,1 e vamos construir então para essa região
um gráfico de colunas 2D. Observem que, mesmo para um tamanho de amostra tão pequeno quanto 100, nós já temos uma simetria substancial. Isso significa que, de acordo com os estatísticos, estamos aqui reforçando, quando a proporção amostral é de 50%, nós já temos uma simetria do comportamento da distribuição binomial. Ok? Mesmo que tivéssemos uma amostra de tamanho 50, talvez já tivéssemos uma razoável simetria. Nesse caso, não temos condições de verificar, a não ser que revisemos onde nós temos algumas proporções para construir o nosso gráfico. Aqui. Então, mesmo com o tamanho amostral 50, temos uma forte simetria, dado que a proporção amostral é de 50%, é de 0,5. Ok? Então, por enquanto, é isso.